Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, seja bem-vindo ao podcast Justa Prosa. Este episódio da série No Interesse da População traz uma entrevista com Theo Franco, diretor do Núcleo de Interoperabilidade de Sistemas e Inteligência Artificial do TRF4, que vai falar conosco, obviamente, sobre a utilização de inteligência artificial para melhorar a prestação de serviços da Justiça Federal na 4ª Região. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal. Eu sou a Marjuliana Angonese e converso agora com o Theo Franco. Theo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um grande prazer. Obrigado, Marjorie, pelo convite. O prazer é meu poder conversar sobre esse tema que aguça tanta curiosidade das pessoas, que é a inteligência artificial. Eu já visto o número de filmes e produções que tratam desse tema. Pois é, exatamente, né? Quando a gente escuta o termo inteligência artificial, a primeira imagem que vem à memória de muitos que assistiram televisão nas décadas de 80 e 90 é a Rose, um robô que era uma governanta, né, da família Jetsons, que tinha sentimentos, as tiradas mais inteligentes do desenho animado também eram dela, né? E esse imaginário de um robô mais inteligente que os humanos é o que acaba permanecendo no senso comum, inclusive com cenários um pouco mais apocalípticos, em que a raça humana vai ser subjugada pelas máquinas. E essa situação era já pensada há um século atrás pelo Fritz Lang, que é um cineasta alemão, que produziu o filme Metrópolis, que revolucionou o cinema mundial. Esse filme se passa em 2026, ou seja, daqui a 5 anos, né? E a personagem principal, a Maria, é um robô que inicia uma rebelião para a libertação dos robôs que estavam escravos da indústria, né? Um movimento ali pós-comecinho da Revolução Industrial, enfim. Esse cenário ficcional, na verdade, não tem muita realidade, não tem muita relação, né, com a realidade, mas pelo menos não ainda, né? A inteligência artificial de hoje é uma ferramenta computacional que pode ser utilizada como uma aliada para a melhoria da vida das pessoas, especialmente é o caso, né, da aplicação no judiciário. Aí, depois dessa longa introdução que eu fiz, Theo, quais que são as possibilidades da utilização da inteligência artificial na justiça? Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de pontuar que esse termo inteligência artificial, na verdade, é um termo bem abrangente, é um termo que a gente chama assim, termo guarda-chuva, que ele tem embaixo dele um grande conjunto de técnicas que, de maneira usual, se classifica como inteligência artificial. Por exemplo, uma das técnicas de IA, acredito que é a mais utilizada, é o aprendizado de máquina supervisionado. Aí você vai me perguntar como funciona o aprendizado de máquina supervisionada. Vou tentar dar um exemplo bem didático. Assim. Imagina que você dissesse para uma máquina o seguinte, dia 1º de janeiro de 2000, a temperatura na estação meteorológica às 8 da manhã era 18 graus. A pressão atmosférica era tanto, a umidade estava a 65%, o vento 10 km por hora e a fase da lua era minguante. E nesse dia choveu. Então você percebe que todas essas informações meteorológicas que você está passando para a máquina são as entradas, são aquilo que você mediu e está informando para a máquina. A saída do modelo, nesse caso do modelo de IA, é se choveu ou se não choveu. Agora, imagina que você repete esse processo informando para a máquina todas as informações que você coletou durante anos. Condições meteorológicas, que são as entradas, e se choveu ou não, que é a saída. Com essas informações, esse processo que eu estou tentando te descrever é o que a gente chama de treinamento para geração de um modelo de IA. O que a gente está fazendo? A gente está dando subsídios para a máquina aprender um comportamento, tentar determinar um padrão que tente vincular aquelas entradas que você passou, que você mediu, coletou durante anos, com as saídas, que nesse caso é se choveu ou se não choveu.
Então, uma vez treinado o modelo com esses dados históricos, o modelo vai saber quais entradas são de fato relevantes para determinar a saída, que nesse caso é choveu ou não choveu. Então, onde é que está a IA nesse processo? Primeiro, identificar quais entradas, quais informações são de fato relevantes. Por exemplo, a fase da Lua é relevante para determinar a previsão do tempo? Eu não entendo nada de meteorologia, tá? Mas eu imagino que não seja tão relevante. Então, o modelo de IA vai identificar o que é, quais campos, quais entradas são realmente importantes e quais não são. E mais do que isso, o modelo vai ser capaz de, apresentar das novas entradas que o modelo não conhecia, ele vai conseguir fornecer uma previsão de acordo com os padrões que ele descobriu. Então, se eu passar um conjunto de informações de temperatura, umidade, vento, pressão, que ele não conhecia, ele vai tentar encaixar essas informações dentro das que ele conhece, mesmo que ele nunca tenha sido informado exatamente esses valores. Ele vai encaixar essas informações dentro de um padrão que ele descobriu para determinar se naquele dia vai chover ou não. Então, aí eu consigo criar um modelo de IA que vai aprender, dado um conjunto de entradas, vai gerar um conjunto de saídas, que nesse caso é o choveu ou não choveu. Aí você vai me perguntar, Thaís, o que isso tem a ver com a justiça? Nós aqui na Justiça Federal da 4ª Região, nós temos implantado o processo eletrônico há mais de 10 anos. Então, você imagina o volume de informações que nós temos ali para explorar, para tentar identificar padrões de comportamento. Então, os principais pontos que eu enxergo de aplicação da IA na justiça, o primeiro deles é, obviamente, automatizar tarefas repetitivas. Se dadas as mesmas entradas, eu, servidor da justiça, tomo sempre a mesma ação, isso pode ser automatizado. Se as informações das entradas estão corretas, eu consigo automatizar aquela ação, dando mais produtividade. Só que se essa tarefa repetitiva, para realizar essa tarefa, eu preciso analisar um certo conjunto pequeno de informações para saber qual é a ação que eu tenho que tomar. Na verdade, para essa automação, eu não precisaria de inteligência artificial. Bastaria eu criar uma regra que mapeie, dadas essas entradas aqui, eu produzo uma ação X. Mas há muitos casos, muitas situações em que, para tomar uma ação dentro da justiça, eu tenho que analisar vários pontos do processo, da parte do texto. Então, são muitas variáveis que determinam qual ação que eu devo tomar. Nesse caso, construir uma regra que preveja essa automação, dentre todas as possibilidades que a gente tem, é muito difícil. Você conseguir mapear todas as variáveis e estabelecer, quando tiver esse conjunto de variáveis, eu devo citar a parte ré, por exemplo. Então, um modelo de IA pode capturar essas variáveis, essas entradas, e determinar a ação mais adequada para aquele conjunto de valores. Ou, mais importante, nem sempre nós vamos ter todas as informações disponíveis como entrada para executar uma ação automatizada. Então, é como aquele exemplo da meteorologia. Pode ser que aquele conjunto de pressão, temperatura, umidade nunca tenha ocorrido antes, mas o modelo de IA ele abstraiu esses detalhes e construiu um comportamento padrão, conseguiu identificar um comportamento padrão para classificar se vai chover ou não. Então, aqui no caso da IA aplicada à justiça para realizar tarefas repetitivas, o modelo de IA vai ler um conjunto de informações, que aí pode-se discutir quais são, para tomar uma ação de forma automatizada. E mesmo que alguma informação não seja exatamente algo que já ocorreu no passado, o modelo vai conseguir abstrair essa diferença e determinar uma ação adequada.
Um outro ponto que eu acredito que a IA seja muito útil dentro da justiça e dentro dos sistemas processuais é o apoio à decisão. Nesse caso, a partir do modelo de IA, não vai ser executada uma ação de forma automática. Ao invés disso, o modelo de IA vai sugerir para o usuário alguma ação a ser tomada ou alguma opção a ser escolhida. Vou dar um exemplo. O servidor da justiça, o magistrado, está produzindo uma minuta. Então, é possível que o modelo de IA interprete, o processo já ocorreu tais coisas no processo, as partes envolvidas são essas, então o modelo de IA pode identificar a situação naquele processo e sugerir um modelo, dentro dessa situação, desse processo, que ele se encontra nesse momento, um modelo mais adequado, ou os modelos mais adequados para a produção de uma minuta seriam esses, e apresenta isso para o usuário. Então, o modelo de IA, nesse caso, não está tomando uma ação de forma automatizada. Ao invés disso, ele está fazendo uma sugestão para o usuário que pode acatar aquela sugestão ou não. Ou então, uma parte entra com um recurso extraordinário no processo. A justiça, sempre que recebe um recurso extraordinário, especial, tem que analisar se aquele recurso trata de algum tema do STJ, do STF. Então, o modelo de IA pode ler, interpretar aquela petição, aquele recurso, e sugerir, possivelmente esse recurso extraordinário está vinculado ao tema do STF X ou Y. Sugerir isso para o servidor da justiça. Então, o servidor deixa de ter que pensar em todas as centenas de temas do STF, por exemplo, e já pode focar mais naqueles temas que o modelo de IA sugeriu. Então, isso é IA aplicada como um apoio à decisão. E um terceiro ponto, que eu acredito que seja bastante aplicável, é o apoio à produção textual. Uma área que se desenvolveu muito nos últimos anos é o processamento de linguagem natural, que envolve a linguagem falada e a linguagem escrita. Então, a Rose, que você citou lá dos Jetsons, tinha muito processamento de linguagem natural, porque ela de fato interpretava o que estava sendo dito. Ela não respondia a simples comandos de voz. Então, essa possibilidade de interpretar as palavras dentro de um contexto, isso está dentro do escopo da IA e é o que a gente chama de processamento de linguagem natural. Então, todos esses agentes inteligentes que a gente vê nas propagandas de bancos e tal, tem muita automação, mas tem muito do processamento de linguagem natural para interpretar o que o cliente, no caso, está falando. Para o texto escrito, que é mais a realidade da justiça, eu acredito que a gente tem um vasto campo ainda para trabalhar para dar mais eficiência na produção do texto. Então, os sistemas processuais, eles estimulam o reuso de textos, o uso de modelos de texto, mas ainda assim se escreve muito dentro da justiça. Então, eu acredito que o modelo de IA poderia, por exemplo, ao você estar digitando um texto, o modelo de IA poderia sugerir as próximas palavras para o usuário. Ele está identificando o contexto que você está e sugerir quais seriam as próximas palavras que seguiriam dentro daquele contexto. E esse modelo de IA, inclusive, ele poderia, né, ser construído dentro do padrão de texto produzido pelo gabinete que você trabalha, por exemplo. Então, você poderia construir um modelo de IA que já conhece os termos, os tipos de texto, o estilo que você costuma redigir os textos, e aí no momento que você está digitando, ele já vai sugerindo as próximas palavras para você produzir aqueles textos com mais eficiência. Ou ainda, se você faz uma referência a uma lei, uma súmula, o modelo de IA poderia identificar que aquele número, por exemplo, você digitou ali 9.472, aí o modelo de IA vai, isso aí possivelmente é a Lei Geral de Telecomunicações, e já trazer um resumo da
dessa lei para que quem está produzindo o texto possa visualizar de uma forma mais rápida ainda dentro dessa ideia de dar mais eficiência à justiça. Seria uma espécie de inteligência artificial melhorada, daquelas brincadeirinhas que a gente vê nas redes sociais, né? Do estilo, digite amor e continue aceitando a primeira opção que aparecer de digitação, né? Porque, claro, aí a situação da rede social é um outro tipo de algoritmo e outro tipo de necessidade que a própria plataforma tem para criar mais engajamento, assim, né? Mas só para a pessoa que está nos ouvindo entender mais ou menos que é quase como se fosse o corretor de celular, né? Que às vezes nos coloca em algumas situações meio frias, né? As situações ruins, mas que muitas vezes nos ajuda e nos dá uma agilidade maior para escrever aquilo que a gente está tentando dizer para outra pessoa. Bom, aqui na quarta região já existem alguns projetos em andamento, né? E outros ainda que devem ser implantados nos próximos momentos, né? Quais que são esses projetos, Theo? Nós temos atualmente no EPROC, o EPROC é o sistema processual do TRF4, que é aplicado é utilizado em outros tribunais também. Atualmente, no EPROC, nós temos 7 funcionalidades que envolvem IA em algum ponto. A primeira delas é a sugestão de temas. Eu até já passei por ela na resposta anterior. O que significa isso? Quando um processo recebe um recurso, ou um recurso especial, ou um recurso extraordinário, ou um pedido de uniformização de jurisprudência, esse processo é encaminhado para um setor específico que faz o juízo de admissibilidade. O que isso significa? Analisa se aquele pedido que está sendo discutido ali no recurso, se já existe um tema afetado lá no STJ, ou lá no STF, ou na Turma Nacional de Uniformização, que já trata aquele assunto. Por quê? Porque se já existe um tema, o processo não precisa subir novamente para os tribunais superiores. O processo, nesse caso, é sobrestado e aguarda a decisão dos tribunais superiores. Então, esse projeto de sugestão de temas, ele analisa o texto da petição, desses 3 tipos que eu falei, e sugere um ou mais temas que possivelmente estão vinculados àquele recurso. E a forma que foi construído esse projeto é bem naquela forma lá do modelo meteorológico que eu falei na outra resposta. A gente pegou o conjunto de processos que a gente já tinha com o tema classificado e aí fez um mapeamento. Esse tipo de texto, em geral, é classificado com esse tipo de tema. E aí a ferramenta de IA determinou um padrão. Se eu encontro esse tipo de texto com base no histórico, essa é a vantagem de já ter um sistema processual eletrônico há muitos anos. A gente já tinha essa base para poder treinar o modelo para que novos temas pudessem ser sugeridos quando recebemos um novo recurso especial extraordinário. O segundo projeto que a gente adotou, que envolve IA dentro do EPROC, é um pedido das varas de primeiro grau, que no EPROC, quem ajuiza, quem faz a autuação do processo é o próprio advogado. Então, o advogado informa algumas informações tabeladas, dentre elas o assunto processual, e junta a petição e pode juntar outros anexos. O que faz a ferramenta de IA nesse caso? Valida se o assunto que o advogado informou corresponde, é adequado para o texto da petição inicial que ele juntou no processo. Então, da mesma forma, a gente pegou o legado de processos que já tinham no sistema, pegou os processos que já estavam sentenciados, porque a gente acreditou, se o processo já foi sentenciado, possivelmente o assunto daquele processo já está correto. E fez esse treinamento de um modelo. Então, quando chega um novo processo no EPROC, a gente valida se o assunto que o advogado informou bate com o texto da petição. Então, se já bateu, a gente já coloca uma marcação ali, assunto validado. Isso é uma automação de tarefa repetitiva.
Se não bateu, aí entra a parte de apoio e decisão. Aí o modelo de IA sugere um ou mais assuntos que sejam adequados para aquele processo. O terceiro projeto que foi implantado tem um nome bem complicado, é classificação por conteúdo aplicado à automação de localizadores, mas é basicamente bem simples. As próprias varas podem classificar um conjunto de exemplos de documentos mesmo, que ao receber um novo documento que se encaixe dentro daquele conjunto de exemplos que ela informou, isso causa a execução de uma tarefa automatizada. Então, eu posso, por exemplo, a Fazenda Nacional, quando vai distribuir um processo de execução fiscal, em geral, usa petições bem modelos, assim, bem pré-estabelecidos. Ao invés de um servidor da Justiça ter que ler a petição inicial, só para classificar e fazer a triagem daquele processo e dizer, esse processo é previdenciário, esse processo não é previdenciário. A vara pode construir ela mesma, fornecer ao menos 3 exemplos que a gente exige de documentos desse tipo, e aí quando chegar um novo processo que tem aquele documento que se encaixa naqueles exemplos, a gente já faz alguma ação automatizada que a própria vara configurou. O quarto projeto é a sugestão de modelos de minuta, também é dentro dessa questão de apoio à decisão. Ao produzir uma minuta, o usuário entra no eProc, abre um processo e diz, quero produzir uma nova minuta. Então, a ferramenta de IA identifica que situação que está aquele processo e se aquela situação daquele processo, como foi tratado em outros casos dentro daquela mesma vara. Estando o processo dentro do padrão que a vara já utilizou algum modelo de texto, a ferramenta vai sugerir um modelo comum para aquele tipo de situação ali que o processo encontra naquele momento. Então, da mesma forma, a gente pegou toda a base de modelos de minuta usados nas varas de primeiro grau e nos gabinetes de segundo grau, e aí alimentou um modelo de IA para tentar mapear esses padrões, assim, o processo envolve tais partes, tem a marcação X, tem um assunto Y, a classe do processo é tal. Nesse caso, foi usado um modelo de minuta tal. Então, fez todo esse treinamento para construir um modelo. Aí, nesse caso, o modelo é específico de cada unidade da justiça, porque os modelos de texto são específicos de cada unidade. Tudo isso para que, no momento que o usuário clique ali, nova minuta, o sistema consiga identificar, esse processo está numa situação que eu já conheço, e forneça um modelo de minuta para o usuário selecionar e já sair produzindo o texto dentro daquele modelo. O quinto projeto que a gente implantou na PROC, esse é o projeto assim que é o meu predileto, é o filho predileto. O que seria esse? É um projeto para o segundo grau, em processos de apelação, então em processos recursais, que já foram sentenciados no primeiro grau. Então, o que essa funcionalidade faz? A gente pega o acervo do gabinete, analisa a sentença do processo, que o processo teve no primeiro grau, e agrupa todo o acervo do gabinete, dos processos que estão em movimento, num gráfico. Pensa num gráfico XY lá, tá? Do ensino médio. A gente plota todos os processos, cada processo vira uma bolinha dentro de um gráfico. Tudo isso para quê? Para que processos que tiveram sentenças semelhantes no primeiro grau sejam exibidos de forma agrupada. Então, quando a gente construiu a ferramenta, a gente não imaginava que teria tantos casos de aplicação assim. Então, quando você entra num gabinete e abre esse mapa do acervo, você consegue identificar facilmente grupos de processos cujas sentenças são muito semelhantes. Então, você vai ver dentro do mapa ali vários pontinhos, e aí tem alguns pontinhos, parece uma nuvenzinha, assim. Para que isso? Para que a vara possa selecionar aquela nuvenzinha de processos que são muito semelhantes e que possa tomar ações em bloco. Então, sempre que você consegue produzir ações em bloco, você está dando mais eficiência para a produção do gabinete. Finalizando o sexto
sexta funcionalidade que a gente desenvolveu na PROC é o classificador de petição. O que é isso? As petições intercorrentes, o advogado junta um documento e diz o que é aquela petição. É uma apelação, é um embargo de declaração. Então, aí o sistema, e muitas vezes, o advogado acaba selecionando o tipo mais genérico, que é petição. Então, a vara constrói toda uma regras de automação lá, que, se entrar uns embargos, eu faço isso. Mas aí o advogado vai lá e seleciona o tipo petição, que é o tipo mais genérico, aí acaba quebrando toda a regra de automação que a vara construiu. Então, essa funcionalidade identifica, se o advogado informou o tipo genérico petição, a gente analisa o texto e vê se não tem um tipo mais específico, que seja mais adequado àquele tipo de petição e sugere para o advogado. Então, mais um exemplo de apoio à decisão. A gente faz a sugestão, a gente identificou que, na verdade, você colocou petição, mas, na verdade, se trata de umas contrarrazões. Deseja alterar, sim ou não? O sétimo funcionalidade, que foi pedido das varas de primeiro grau, mas acabou sendo implantado também no segundo grau, as petições juntadas pelos advogados, muitas vezes são petições protocolares, que a vara nem precisa tomar nenhuma ação em decorrência daquela petição. Então, o que a gente construiu? A gente construiu uma forma fácil da vara simplesmente passa o mouse em cima daquele documento e o sistema monta um resumo do texto para sumarizar, para dar mais eficiência à leitura daquele documento. Então, ao invés da vara ter que clicar no documento, abrir o PDF, ler o documento, para chegar na conclusão do que se trata, passando o mouse, a ferramenta de IA, nesse caso mais especificamente de processamento de linguagem natural, faz um resumo da petição e já mostra o texto ali para os servidores da justiça ou para o magistrado de forma resumida. Aí a vara passou o mouse, viu, se trata de tal coisa, ela já pode decidir o que vai fazer com aquela petição, ou se não demanda nenhuma ação, simplesmente tira a marca ali que entrou uma petição. Então, são essas as funcionalidades que hoje existem em produção no sistema processual EPROC da 4ª Região. Certo. Bom, para a gente finalizar nossa conversa, né, que é uma pergunta que muito se faz, né, um século, na realidade também, né, é se essa questão do aprendizado de máquina, né, ou como se falava um século atrás, né, dos robôs inteligentes, dessa inteligência não humana, digamos assim, se isso pode substituir a inteligência, a ação humana e mesmo o senso de aplicação da justiça, como é que vocês pensam isso, teoricamente se falando, né, ou mesmo na prática também? É uma pergunta muito mais filosófica e que abarca um pouco mais a questão até da ética computacional do que qualquer outra coisa na realidade. Mas a minha pergunta em suma é essa, né? Esse aprendizado de máquina, ele pode de alguma maneira padronizar e ampliar o senso de aplicação da justiça, evitar alguns erros que possam, né, acontecer ali no meio do percurso, alguns processos em específico? Realmente é uma pergunta delicada. Pelo que eu tenho acompanhado de seminários, eu já participei, já ouvi inúmeras palestras sobre o assunto, é um assunto, assim, inesgotável, né? Mas, na prática, falando francamente, eu acho que na justiça existe um percentual grande até de processos, mais especificamente os processos de execução, que as regras são bem claras, assim, então as informações estão mais postas na mesa, não dando muita margem para interpretação. Então, eu imagino que talvez para esse tipo de processo a intervenção humana seja cada vez menos necessária. Mas, por outro lado, para a maioria das demandas judiciais, eu imagino que sempre será necessário um olhar humano mais sensível, nem que seja, para ao menos, validar ou não a sugestão da máquina. É a minha impressão. Ou seja, né,
o olho humano, o senso crítico humano, pelo menos por enquanto, né, não pode ser substituído, ou seja, nós ainda não somos obsoletos uns para os outros, né, enquanto seres humanos, digamos assim. Nem tudo se consegue construir, nem tudo tem uma informação assim precisa no processo que se possa automatizar. Então, em alguma margem, um olhar mais fino, assim, mais detalhado, humano, eu acredito que por muitos e muitos anos ainda será necessário, talvez para sempre, né? Assim esperamos, até para não virarmos obsoletos no planeta Terra, né? Verdade. Bom, o Theo Franco, que é diretor do Núcleo de Interoperabilidade de Sistemas de Inteligência Artificial do TRF4, foi um grande prazer conversar contigo sobre esses temas que são profundos, que vão muito, muito além da questão técnica, né, da computação, mas que também trazem para a gente uma reflexão um pouco mais sobre até, enfim... não ao ponto de quem somos, para onde vamos e como viemos, mas quase isso, né? Bom, enfim, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, Marjorie. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Bom, esse foi um episódio do Justa Prosa que falou sobre a aplicação da inteligência artificial no judiciário como um todo e mais especificamente aqui na Justiça Federal da 4ª Região. Esse podcast é produzido pela SECOM do TRF4. Você mande as suas sugestões por mensagem e em nossas redes sociais. Na coordenação, Leonardo Schneider, apresentação e edição, eu, Marjulia Angonese, a logomarca e publicação, Alberto Pigatti, locução da vinheta, Maurício Calduro, pesquisa de trilha, Karen Friedrich, nas redes sociais, Angela Gil, edição de imagem, Silvio Cirângelo, apoio, Evelyn de Almeida, Rafael Zanotti, Manuela Ribeiro, Rafael Bento e Vinícius Cadori. Muito obrigada pela sua audiência e nos encontramos no próximo episódio.